Olá, meu nome é Anderson Mete Frari, sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina e vou apresentar o artigo intitulado Reflexo da Reputação Corporativa e da Identidade Social no Desempenho Inovador no Trabalho, que foi desenvolvido em coautoria com a minha orientadora, a professora doutora Ilse Maria Bel. Então, essa categoria da identidade social preconiza que os indivíduos tendem a se identificar com determinados grupos sociais e criar um sentimento de pertencimento com esses. Não obstante, os funcionários também criam um sentimento de pertencimento com a organização em que estão vinculados. Isso tange a identificação organizacional. Essa identificação social nas organizações pode ser percebida por aspectos como a identificação empregado-empresa e pela reputação corporativa, então o prestígio da organização que é percebido pelos funcionários. Tem-se que essas questões de identidade social podem refletir no engajamento organizacional de forma direta e talvez uma forma indireta no desempenho inovador no trabalho, conforme evidências empíricas que sugerem que isso aconteça. Então, diante disso, o objetivo é analisar os efeitos indiretos da reputação corporativa e da identificação empregado-empresa no desempenho inovador no trabalho, então, por meio do engajamento organizacional. As justificativas. Primeiramente, são escassos estudos que exploram a identidade social no contexto de startups. Então, por se tratar da maior fintech brasileira, no qual foi contemplado o estudo, esse prestígio pode atenuar a percepção da reputação corporativa. Uma terceira justificativa é que nas startups, os funcionários podem apresentar maiores níveis de criatividade e comportamento inovador. Também se contempla exclusivamente o engajamento organizacional, visto que essa discussão normalmente permeia o engajamento dos funcionários, e dentro desse engajamento dos funcionários, duas dimensões, que é a primeira, o engajamento do trabalho, e essa que é o engajamento organizacional. Então, existe uma demanda para analisar de forma isolada e ainda mais o engajamento organizacional, que é uma das dimensões menos exploradas nos estudos empíricos. Também se tem uma escassez de estudos entre engajamento dos funcionários e o desempenho inovador no trabalho. Então, no referencial teórico, foram criadas duas subseções. A primeira, então, com identidade social e engajamento organizacional, onde se propõe H1A e H1B, no qual a reputação corporativa e a identificação empregado-empresa influenciando positivamente o engajamento organizacional. Em 2.2 se discute a identidade social, o engajamento organizacional e o desempenho inovador no trabalho, criando-se três hipóteses para isso. Então, na primeira, onde se propõe que o engajamento organizacional influencie o desempenho inovador no trabalho, essa é a H2A, e na H2B e H2C, no qual a reputação corporativa e a identificação empregado-empresa vem influenciar indiretamente o desempenho inovador no trabalho, quando mediado pelo engajamento organizacional. Três variáveis foram controladas, sendo elas a escolaridade, a idade e o tempo no cargo. Na população em amostra, então, conduziu-se um survey do tipo Single Entity, com 2.684 funcionários na maior fintech brasileira, então é startup de finanças, né, fintech, e o contato foi via LinkedIn, entre o final do mês de abril e início do mês de julho de 2020, resultando em uma amostra de 187 respondentes. Os construtos e instrumentos da pesquisa foram adaptados a estudos pregressos, mensurados com escala Likert de 5 pontos, e também houve cuidado com o campo método Bayes, então o viés associado ao método. Para a análise dos dados, utilizou-se duas técnicas, uma simétrica e outra assimétrica. Então, primeiramente, a técnica simétrica é a modelagem de equações estruturais com estimação por mínimos quadrados parciais, PLS-SIM, e a técnica assimétrica, que foi utilizada de forma complementar, a fuzzy set qualitativa, comparativa e análise. Então, os resultados, pelo âmbito do PLS, pode suportar todas as hipóteses, e como não houve efeito direto entre a reputação corporativa e a identificação empregado-empresa com desempenho inovador do trabalho, mas houve os respectivos efeitos indiretos, assume-se que houveram mediações totais. Para as variáveis de controle, então, foram introduzidos subgrupos, conforme destacado na segunda tabela no slide, onde se percebeu maior sensibilidade para o subgrupo de funcionários com menos de um ano na empresa, então, em relação ao tempo do cargo. Como análise complementar, então, utilizou-se a fuzzy set qualitativa comparativa análise, no qual, no primeiro momento, foi feita a calibração, a fuzzification dos dados, né? Para os que estavam em escala Likert, então, foram calibrados nos percentis 75%, 50% e 25%, e as demais variáveis, as de controle, são binárias, então foram calibradas com CRISP-7.
Também se fez análise de condições necessárias e suficientes. Uma condição é necessária quando a sua consistência é acima de 0,9 e é quase sempre necessária quando a consistência é acima de 0,8. Então, foi constatado que nenhuma condição é necessária por si só. Entretanto, foram encontradas 6 soluções que são suficientes para promover o alto desempenho inovador no trabalho. Então, são apresentadas 6 soluções com combinações de condições entre as destacadas, que foi a reputação corporativa, identificação empregada empresa, engajamento organizacional e as 3 variáveis de controle. Nas considerações finais, então, inicialmente as conclusões. Foram evidenciados efeitos diretos e indiretos. Os indiretos, então, fazendo uma ligação entre a questão da identidade social e o desempenho inovador do trabalho, por meio do engajamento organizacional. Também percebeu sensibilidades à identificação social, pelos funcionários que estavam há menos de um ano na startup. Foram encontradas diversas combinações causais que promovem equifinalidade. Então, mais especificamente, 6 soluções que podem promover alto desempenho inovador no trabalho. No âmbito de implicações teóricas, então, foi evidenciado o sentimento de pertencimento na startup, em contraponto às demais organizações tradicionais do mercado. Fez-se análise singular do engajamento organizacional, que normalmente é evidenciado de forma mais ampla como engajamento dos funcionários. Então, fez-se análise dessa dimensão de forma singular. E nas implicações gerenciais, percebe-se os reflexos da manifestação da identidade social e do prestígio da startup, então comportamentos como engajamento organizacional, e resultando também no desempenho inovador no trabalho. Algumas limitações foram evidenciadas e também surgem sugestões a partir disso. Primeiramente, deve-se haver parcimônia na generalização dos dados. Também não houve o controle por nível estratégico, então, sendo que diferentes níveis estratégicos dentro da organização podem demandar maior ou menor criatividade e maior ou menor desempenho inovador, consequentemente. E novos estudos podem construir escalas específicas, construir e validar escalas no sentido da identificação social, foi uma demanda que surgiu a partir do estudo, e novas variáveis mediadoras podem ser inseridas na relação entre perspectivas da identificação social e desempenho inovador. Então, aqui são as referências que foram utilizadas nesta apresentação. Aqui fica o nosso contato para eventuais dúvidas, para sugestões e qualquer outra forma de contato. E nosso muito obrigado.